Comece como você pretende continuar. E embora seja um clichê, é um conselho muito sábio que se aplica muito bem a algo que chamamos de imaturidade. A imaturidade é uma energia inerente a todos os começos. Antes de começar algo novo em sua vida, você precisa se perguntar sempre qual é a verdadeira essência desse começo. A maioria das pessoas não percebe que a maioria dos começos contém traços sutis de medo. Se esses grãos de medo estiverem presentes desde o início do seu empreendimento, você terá plantado inadvertidamente as sementes do seu eventual fracasso. A imaturidade é uma carga interna, inexoravelmente ligada à intenção humana. E a intenção é como a flecha que você carrega no arco de suas ações. Não importa o quanto você se esforce em algo, se a flecha estiver torta, ela nunca atingirá exatamente o alvo que você pretendia. O que chamamos de imaturidade, então, é na verdade apenas a tendência humana de continuar carregando flechas tortas em seu arco. Por isso, por mais bem intencionadas que sejam, as suas ações em uma frequência muito baixa só podem levar a mais desarmonia. A imaturidade está ligada a algo que conhecemos muito bem e chamamos de ganância. E a ganância geralmente envolve duas coisas: o poder e o dinheiro. Assim, no mundo dos negócios, encontramos esse medo como raiz de quase todos os empreendimentos, mesmo aqueles que afirmam ser baseados em serviços. O mundo ainda não viu o que pode acontecer quando uma empresa coloca o serviço antes da sobrevivência, embora haja alguns exemplos iniciais surgindo no nosso mundo hoje. Nos negócios humanos, a ganância ou o crescimento é elogiado acima de tudo, mesmo que um crescimento excessivo seja insustentável e prejudicial ao meio ambiente e ao meio social. No entanto, a imaturidade não se aplica apenas aos negócios. A imaturidade é um reflexo genético na raiz de toda a nossa civilização. E é por causa desse reflexo de medo dentro de nós que não podemos compreender as grandes leis da natureza, sendo a lei primordial a da abundância. Quando a natureza é deixada por si mesma, ela floresce ao mesmo tempo em que nunca perde o contato com o panorama geral. Na natureza, se uma espécie se torna muito prolífica, uma força contrária responde ao desequilíbrio e restaura a harmonia. O ser humano também é parte da natureza, óbvio, e está sujeito a essas mesmas leis, embora costumamos nos comportar como se estivéssemos fora delas. A imaturidade é responsável por criar muito estresse. E esse estresse, que é causado em nosso mundo moderno, é refletido diretamente no desejo de se tornar materialmente rico. Uma grande riqueza individual é insustentável a menos que você tenha um propósito maior que a exija. Lembre-se de que há uma grande diferença entre prosperidade e riqueza. A riqueza é o acúmulo de dinheiro baseado no medo e na ganância, enquanto a prosperidade é o fluxo que se expande e se contrai, de acordo com os ritmos universais. A prosperidade se ajusta automaticamente às necessidades do seu propósito superior. A riqueza não é de forma alguma equivalente à plenitude, e, na verdade, na maioria dos casos, ela leva exatamente ao oposto. A imaturidade tem suas raízes na tendência humana de nos vermos como separados da natureza. A mente humana tem uma enorme dificuldade em se ver como um organismo coletivo, profundamente inserido na natureza e na terra. Se um de nós comete um ato egoísta ou um ato baseado no medo, isso reforça esse ato em toda a totalidade, o que por sua vez fortalece sua vibração no mundo. Isso é o que é a imaturidade, um aspecto do todo que ainda não percebe que é o todo. No entanto, os seres humanos sempre sentiram a força equilibradora inerente à criação.
Isso se reflete, por exemplo, em doutrinas como conhecemos no budismo e no hinduísmo, o karma. A lei de que toda causa resulta em um efeito que influencia diretamente nosso próprio futuro. Um erro comum aqui é acreditar que não somos apenas nós, como indivíduos, que afetamos nosso futuro, mas também nós, como coletivo. Para que os seres humanos evoluam, temos que passar pela fase do nosso desenvolvimento, em que aprendemos que somos um organismo unificado, testemunhando o dano que causamos a esse organismo. Somos como uma criança, que provoca a mãe até que a mãe discipline a criança. Devemos abandonar nosso medo primordial da morte acima de tudo. Mesmo nosso anseio espiritual de nos projetarmos mentalmente além dessa vida, na forma de uma alma reencarnadora ou de um ser espiritual separado, está sutilmente enraizado em nosso medo de nos dissolvermos de volta à pura consciência. É o padrão fractal da evolução que continua adiante e não o nosso apego a ele. A morte rompe completamente o nosso apego à nossa individualidade e, no entanto, por milênios, a humanidade tem tido medo de realmente ver isto. De fato, sentimos a continuidade da vida, mas também insistimos em projetar nossa individualidade nela. Criamos um grande culto baseado no indivíduo, mesmo que o indivíduo seja ele próprio uma ilusão. Então, por que nós, seres humanos, não reconhecemos nossa mortalidade? A resposta é simples. A vida pareceria assustadora demais. A vida em si não possui moralidade ou conceito de justiça individual. Num nível muito absoluto, não existe uma alma individual que sobreviva à morte, embora haja uma verdade relativa na existência de um corpo causal superior, que reencarna dentro do véu dessa ilusão. Qualquer experiência mística que temos, que não seja uma imersão na pura consciência, é uma sutil projeção de nossa necessidade individual de continuar existindo. A vida é simples e pura e não precisa das projeções que criamos. Existe apenas a continuidade da consciência, seguindo suas linhagens fractais e mitologia evolutiva coletiva. É importante compreender que a vida é um processo contínuo de começos sem fim. A verdadeira abundância não está em acumular riquezas materiais, mas em estar alinhada com um impulso evolutivo universal. Vocês têm o poder de expandir suas consciências, transcender suas limitações e se conectar com a grande teia da vida. Lembre-se de que vocês são parte da natureza, parte dessa teia interconectada. À medida que vocês seguem o seu caminho, permitam-se soltar as flechas tortas e carregar o arco com intenções puras. Deixem o medo de lado e abracem a confiança na vida. Sejam curiosas, corajosas e abertas a uma constante evolução. Vocês têm a capacidade de criar mudanças positivas em suas vidas e no mundo ao seu redor. A verdadeira maturidade surge quando percebemos que somos parte de algo maior e agimos em harmonia com a natureza. À medida que expandimos a nossa consciência, transcendemos nossos limites e encontramos paz interior e verdadeira abundância. Vocês têm o poder de se tornarem mulheres fortes, conscientes e capacitadas. Acreditem em si mesmas, nutram seus sonhos e continuem a crescer e evoluir. Juntas, podemos criar um mundo melhor e mais harmonioso. Eu confio em cada uma de vocês. Vocês são a mudança que desejam ver no mundo, e isso também não é outro clichê. Agora, respirem fundo, sintam a energia pulsando dentro de vocês. O ar entrando e saindo de seus pulmões. E sigam em frente com alegria e determinação. Vocês são maravilhosas e obrigada por fazerem parte dessa jornada.
estando e cruzando o meu caminho.